Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar contigo uma palavra do Senhor. E nós estamos, hoje, essa data ela marca o calendário cristão, é uma das comemorações mais importantes do nosso calendário, a Páscoa. E eu queria compartilhar contigo, pensar com você o que é a Páscoa, né? O que essa data ela representa, quais verdades a Páscoa nos aponta. Sabemos que, embora haja um comércio de chocolate, não é isso o verdadeiro significado da Páscoa. E é isso que eu quero trazer para você nesse momento. E para nós entendermos o verdadeiro significado da Páscoa, nós precisamos entender o grande problema de toda a humanidade. Precisamos entender o meu e o seu problema. Romanos capítulo 3, verso 23 diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto está nos apontando que todos, num sentido geral, num sentido absoluto, pecaram. Não há quem não tenha nascido nessa condição a não ser o nosso Cristo, a não ser Jesus. A palavra grega carece, em alguns textos está todos pecaram e carecem da glória de Deus. A expressão grega que carecem, ela significa não conseguir atingir a meta. E a interpretação dessa verdade é a seguinte: o homem carecer da glória de Deus significa que ele foi incapaz de glorificar a Deus, como Deus deve ser e deveria ser glorificado. Então o homem perdeu o seu privilégio exclusivo de carregar ou refletir a glória de Deus. E por que ele perdeu essa capacidade? A resposta a essa pergunta é o pecado. O pecado foi a razão pela qual o homem perdeu a sua capacidade de dar a Deus a glória e o louvor que lhe é devido. Nós fomos feitos para o louvor e a glória de Deus. Sabia que você foi feito para isso? A razão de você existir é para a glória de Deus. Você respira e eu respiramos, nós respiramos para devolver a Deus louvor. Os nossos corações batem num ritmado, para dar a Ele a glória e a honra que lhe é devida. As nossas mentes têm a grande complexidade a fim de pensar sobre Ele e dar a Ele todo louvor e glória. Nós temos força física e essa força física nos torna capazes de servir a Deus e de realizar a vontade dEle. Nós somos dEle, por Ele e para Ele. Mas o pecado ele nos roubou isso. E hoje nós carecemos da glória de Deus. O pecado ele nos aprisiona. O pecado, ele nos destrói. E nós temos um texto bíblico importantíssimo, um texto bíblico que vai nos mostrar exatamente isso, vai fazer um raio-x de quem nós somos. E esse texto fala de mim e de você. Ele está lá em Romanos capítulo 3, verso 10 ao 18. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 18. E o texto diz o seguinte, como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer
a Deus. Veja só o que esse texto nos diz. Esse texto é o raio-x da humanidade. E foi exatamente isso que o pecado produziu nos nossos corações. Ele nos furtou a sensibilidade à voz de Deus. Nós somos naturalmente inclinados ao erro. Nós somos naturalmente inclinados à maldição, à depravação. Nós somos naturalmente inclinados a nos afastar de Deus e a odiar a Deus. Isso é uma verdade bíblica. A geração que vive nessa terra é a mais clara realidade dessa verdade. Talvez você pense o seguinte: mas poxa, eu sou uma pessoa justa, eu procuro ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, eu procuro cumprir os meus atos religiosos, aquilo que eu recebi da minha família, aquilo que a minha família me orientou. Eu não sou tão mal assim. Mas eu quero que você responda para si mesmo. Responda para você agora. Você teria coragem de expor numa tela para todos verem os seus pensamentos mais ocultos, as maquinações mais secretas do seu coração, aquilo que você não tem coragem de dizer para ninguém, nem para o seu melhor amigo? Meu querido, minha querida, quando você alimenta os seus vícios, você peca. Quando você deseja o mal a alguém, você peca. Quando você mente, você peca. Quando você fala um palavrão, você peca. Quando você fere alguém com palavras duras, você peca. Nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus. Esse é o nosso problema. E ele nos leva a um outro problema. Esse problema que temos nos leva a outro. Romanos 6:23, parte A, diz: o salário do pecado é a morte. No reinado do pecado, os homens recebem o seu salário com juros e correção. O pecado, ele corrói a família. Quantas famílias estão destruídas? O pecado tem feito isso. Ele destrói a saúde. Pessoas que estão cheias de problemas de saúde por conta do pecado. Acaba com a moral, pessoas que estão com o nome na lama por causa do pecado. Destrói o bom nome, traz um vazio, uma angústia, uma tristeza gigantesca. Isso é o resultado do pecado. E além de todo esse tormento que o pecado ele produz, o seu fim é a morte eterna. E morte eterna é inferno, é a separação eterna de Deus. Então nós entendemos até aqui qual o nosso problema. Nós vamos entender agora o que a Páscoa representa e que verdade a Páscoa nos aponta. Amados, a Páscoa foi instituída quando os israelitas estavam escravizados pelo Egito. O livro de Êxodo diz que a nação de Israel havia sido escravizada. E Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou Moisés para tirar o povo das mãos egípcias. Deus então enviou sobre o Egito 10 pragas. E isso trouxe um temor apavorante sobre cada egípcio. E no final dessas pragas, na 10ª, o povo israelita foi convidado a sair daquela terra. As instruções de Deus ao seu povo quanto à preparação da 10ª praga foram as seguintes: eles tinham que fazer algo muito específico. Deus foi extremamente específico e a especificidade de Deus deveria ser cumprida à risca. E Deus instruiu o seu povo da seguinte forma: cada família tome para si um cordeiro macho de 1 ano. Tinha que ser um cordeiro macho, com 1 ano. O cordeiro deveria ser sem defeito. Cada família deveria matar e extrair do cordeiro todo o seu sangue. E com esse sangue eles deveriam pintar os portais, as vergas das portas das suas casas. E aquele cordeiro, além de ser imolado, ter o seu sangue extraído, ele deveria ser assado inteiro.
Eles não poderiam quebrar nenhum dos seus ossos. Eles deveriam comer, quando eles fossem jantar com a família, eles deveriam todos estarem vestidos como quem iria para uma grande viagem. E Deus disse: a casa que não tiver o sinal, ela terá seus primogênitos mortos. Esta é a Páscoa do Senhor. E exatamente assim aconteceu. Naquela noite, o anjo de Deus visitou a terra egípcia. E onde não havia o sinal do sangue do cordeiro, os primogênitos da casa todos morreram. E foi dessa forma que Israel foi liberto do cativeiro do Egito. Então a Páscoa, ela representa a libertação, ela representa a liberdade da escravidão, o livramento da morte. A palavra Páscoa significa pesache, passar por cima, passar por sobre. O anjo da morte passou por sobre as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Então a Páscoa representa a liberdade da escravidão, a liberdade da morte. E o que a Páscoa nos aponta? Para nós entendermos o que ela nos aponta, nós precisamos observar um texto escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 1 ao verso 12 diz o seguinte: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua boca, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo o justo justificará a muitos e tomará para si mesmo
as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhes darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja que texto maravilhoso. Texto escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Então, irmãos, aqui nós temos a profecia a respeito do Messias. O verso 2 diz que ele foi subindo como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura, não havia nele beleza que pudesse agradar a quem olhava. Amado, Jesus cresceu numa das regiões mais desprezadas de Israel. Nazaré era uma aldeia insignificante. No pensamento contemporâneo dos dias de Jesus, era impossível vir um profeta de Nazaré. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos Felipe encontrando Natanael e dizendo a ele: Natanael, nós encontramos aquele profeta que a Bíblia profetizava. Jesus, o Nazareno, e Natanael olha e diz assim, num tom de deboche: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele veio de onde menos esperavam. Ele iniciou o seu ministério com traços de perdedor. O verso 3, veja o verso 3: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos ver que os fariseus rejeitaram Jesus, o sinédrio prendeu Jesus durante a noite, quebrando todas as leis. Eles não podiam fazer aquilo do ponto de vista da lei judaica, não podiam prender e julgar alguém à noite. Eles impediram que Jesus tivesse um julgamento justo, exatamente para cumprir essa escritura que o profeta Isaías profetizou. Eles acusaram Jesus falsamente, eles levaram Jesus até Pilatos, e Pilatos não encontrou acusação alguma contra ele. O colocaram diante de Herodes. Herodes caçoou dele. Seus próprios discípulos fugiram ali no momento da prisão. Pedro, que disse que iria para a prisão ou até a morte, se necessário fosse, pelo seu mestre, negou a Cristo 3 vezes. E o verso 4 diz: e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores. O evangelista Mateus descreve Jesus nos instantes antes da sua prisão, no lugar costumeiro de oração, tomado de um pavor, tomado de uma angústia. Lucas vai nos dizer que tamanha era a angústia de Jesus que ele começa a suar sangue. Embora a hematidrose, como a ciência diz, o ato de suar sangue seja algo raro, é algo raro, mas possível, e só é possível debaixo de uma pressão gigantesca, sob um tremendo estresse. E era isso que Jesus estava passando naqueles momentos de angústia. Naquele olival, naquele Getsêmani, Jesus clama pelo Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade.
Jesus não estava com medo do chicote, Jesus não estava preocupado com a exposição vexatória que ele passaria, ele não estava com medo da cruz. Jesus estava em tremenda angústia, porque o meu e o seu pecado estavam sobre ele. Ele estava sentindo a ira de Deus, o furor do Todo-Poderoso. O verso 6 diz: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Antes da cruz, ele foi enviado por Pilatos ao açoite corretivo. A lei romana previa que um delito poderia ter como consequência uma surra corretiva, e logo em seguida essa pessoa que foi surrada deveria ser liberta, deveria receber a liberdade, a libertação. O evangelista Lucas nos mostra Pilatos não encontrando nada com o que acusá-lo, e para aplacar a ira da multidão, ele envia Jesus aos carrascos para o açoite. O chicote romano era um instrumento cruel e torturante. Nas tiras de couro que compunham aquele chicote, costumava-se prender pedaços de metal, pedaços de ossos, para aumentar o sofrimento. A vítima era despida, era presa num poste com as mãos atadas, e ela era chicoteada com golpes dilacerantes. Eusébio de Cesareia, um dos historiadores da igreja, registrou que os mártires de Esmirna, eram torturados por volta do ano de 155 depois de Cristo, eram espancados com tamanha crueldade que as veias, os músculos, os tendões ficavam expostos. Alguns chegavam a ter as suas entranhas expostas à vista e morriam torturados. O chicote romano, amados, podia arrancar pedaços do tecido humano, da pele, da carne. E é isso que o profeta Isaías está falando acerca do Messias, e exatamente isso que aconteceu com nosso Jesus. O verso 7 diz: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Em momento algum da sua prisão, desde a sua prisão até a sua morte, ele se justificou. Em momento algum ele tentou se livrar da condenação, ele foi como uma ovelha muda diante dos seus inquisidores. Ele não precisava passar por tudo aquilo. Ele poderia ter dito: Pai, envie hostes angelicais aqui, traga o juízo sobre essa terra, mas ele nada fez. As pessoas gritavam quando ele estava naquele madeiro, pregado naquela cruz, e elas diziam: se você é o Filho de Deus, desce daí. Ele permitiu que os soldados colocassem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, tecida com um espinheiro. E as suas palavras diante de toda essa atrocidade, essa crueldade, foi: Pai, perdoa-os. O verso 10 diz: contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Diante de tudo isso, o Senhor agradou moê-lo. Lembra do nosso problema? Lembra que nada podemos fazer ou nada temos em nós que nos possa livrar daquele problema que é o pecado?
Somos inteiramente maus, inteiramente corruptos. Nossos pés são velozes para o mal, para derramar sangue. A nossa boca urde engano, lembra-se disso? A Bíblia diz que Deus é santo, que Deus não viola os seus atributos. Ele não pode fazer algo que o contradiz, porque Ele é justo. E se Deus é justo, o que Ele faz conosco? Amados, a mais assustadora verdade das Escrituras é que Deus é bom. E é mais assustador saber disso, porque nós somos inteiramente maus. O que um Deus bom, justo, perfeito faz com pessoas como nós? Se Ele é justo, Ele tem que condenar o nosso pecado. O salário do pecado é a morte, como nós lemos. Deus é amor, e por esse amor Ele se torna homem em seu Filho, o Cristo. Ele vive uma vida sem pecado como homem. Ele enfrenta toda a humilhação, Ele toma o meu e o seu pecado, o pecado de todo o povo é lançado sobre Ele. E toda a ira de Deus que nós merecemos vem sobre Ele, tudo é jogado em Cristo. Numa medida exata para satisfazer completamente a justiça de Deus, a ira de Deus. O profeta Isaías diz: Deus agradou moê-lo. E sabe por que Deus agradou moê-lo? Porque Ele tomou o meu e o seu lugar. Depois de sofrer naquela cruz, Jesus disse: está consumado. Está consumado. E o que quer dizer isso? Porque Jesus disse está consumado? Jesus disse está consumado porque a dívida estava sendo paga. Está pago. O que havia sido exigido foi pago. O verso 10, a parte B, que nós já lemos, diz o seguinte, vamos ler todo o verso: contudo foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a sua vontade, a vontade de Deus, prosperará em suas mãos. Deus agradou moê-lo. O verso 11 e 12 diz: logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, assim como o povo foi liberto da escravidão do Egito, nós fomos libertos da escravidão, da condenação do pecado. A Bíblia vai nos dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os evangelistas narram que na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de Páscoa, era Páscoa no dia da ressurreição. Celebrava-se a Páscoa. Naquele domingo, quando o túmulo foi visitado por aquelas mulheres que queriam embalsamar o corpo de Jesus, levar aromas para derramar sobre o corpo de Jesus, a Bíblia diz que elas encontraram o túmulo vazio.
E porque elas encontraram o túmulo vazio, porque Jesus venceu a morte. A ressurreição é a prova de que ele era perfeito. A ressurreição é a prova de que ele foi o sacrifício perfeito que agradou e aplacou a ira de Deus. Ele fez justiça por nós. E eu espero que você esteja entre esses muitos, como diz aqui no texto, nos versos 11 e 12 de Isaías 53, que você esteja entre os muitos que tiveram seus pecados perdoados, cravados na cruz. Talvez você não tenha essa certeza, você pode ter essa certeza. Entregue a sua vida a Jesus. Humilhe-se diante dele, clame a ele, peça perdão a ele, diga a ele: Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu quero conhecer a tua palavra. Se você percebe que é miserável pecador, se você consegue entender essa verdade da Páscoa de forma profunda e verdadeira, conforme as Escrituras nos apontam, se há arrependimento em seu coração, se você percebe que você é um pecador miserável que carece da graça de Deus, se você sente que você precisa desesperadamente de Jesus, coloque a sua vida diante de Deus, abra o seu coração. Ele venceu a morte para que você pudesse ter vida. E salvação, não entenda de forma errada, salvação em Cristo não é fazer uma oração de arrependido apenas uma vez. Salvação por meio de Cristo é uma trajetória de vida, é deixar a velha vida e tomar um outro caminho. Outro caminho. Hoje é Páscoa. Se você não tem a certeza da sua salvação, abra o seu coração para o Senhor, humilhe-se diante dEle, renda-se a Ele, renda-se a Ele. Isso é a Páscoa. Ele morreu por mim e por você, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele promete que todos aqueles que são dEle, a sua posteridade, como diz o texto, vencerá a morte também. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, ore a Ele, diga isso a Ele, coloque a sua vida aí diante dEle. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti pela Tua palavra poderosa, palavra que nos mostra verdades grandiosas, Senhor. E eu oro por aqueles que me ouvem nesse momento, que o Senhor tome essas vidas, que o Senhor encha de paz, de alegria, que o Senhor, ó Deus, mude o caminhar, a existência dessa pessoa que ouve, ó Pai. Em nome de Jesus, transforma as vidas, transforma os corações conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Que haja um entendimento, um esclarecimento das Sagradas Escrituras nessa vida. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Fica na paz. Desejo aí uma semana abençoada e uma feliz Páscoa para todos. Um abraço. Fica na paz.